Yeah. Yeah. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais um podcast no ar com Geisa Carla. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Yeah. 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 O podcast de hoje recebe para bater um papo conosco o Danilo Morosini. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado, Geisa. Obrigado a você que nos acompanha. Fico muito feliz pelo convite que você me fez. Espero, de alguma forma, poder colaborar um pouquinho, não só nesse simples bate-papo que a gente está fazendo, mas que possa chegar a várias pessoas que estão nos acompanhando. E para começar o nosso bate-papo de hoje, quem é o Danilo? Olha que pergunta difícil, né? Pensando numa questão psicológica, todas as vezes que a gente tem que falar de nós é muito complicado, né? Porque vem todos os nossos julgamentos para falar. Mas o Danilo, ele é um homem de 33 anos de idade, sou casado, nascido e criado aqui em Jaboticabal. Atualmente exerço a profissão de policial militar e também estou terminando a faculdade de psicologia. Então, um pouquinho sobre mim é isso. Sou essa pessoa que está aqui diante de você. Bom, falando um pouco na sua questão da psicologia, ansiedade e depressão são duas áreas aí que mais atingem as pessoas, né? Que hoje em dia a gente vê que a maioria das pessoas adoecem. E aí você fala assim, a pessoa está doente, ela está com depressão, ela está com ansiedade. A ansiedade e a depressão são ligados? Como funciona? Boa pergunta, Geisa. Na questão psicológica, né, quando a gente olha para a nossa sociedade atual e a gente vê inúmeras pessoas que elas apontam nelas mesmas, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, e acaba trazendo essas duas situações, esses dois transtornos. São duas áreas que afetam demais os sentimentos e emoções das pessoas. É preciso entender o que é. É preciso que você saiba que, quando eu falo da ansiedade, bem como da depressão, são situações que acarretam uma série de sintomas que não são positivos na vida de ninguém. Então, vamos falar um pouquinho, então, dessa questão da ansiedade. De uma forma muito simples, a ansiedade ela é uma previsão que eu faço do meu futuro. Ele não existe, mas eu tenho uma ideia. Porém, essa previsão ela é marcada, ela é carregada com muitos achismos de que algo não vai dar certo. Então, pensar no futuro, em algo que está por acontecer, mas que eu não tenho o controle dessa situação, me faz, numa crise de ansiedade, trazer vários sintomas negativos, como tremores, falta de ar, dores de cabeça, taquicardia. São sintomas que uma pessoa ansiosa acaba demonstrando pela presença desse futuro desconhecido. Aí eu te falo, é natural sentir isso, é extremamente cabível que uma pessoa sinta ansiedade por algo que está por acontecer. Eu, por exemplo, essa entrevista, eu estou ansioso com ela. Sentir-se ansioso com algo que eu sei que vai acontecer num período de tempo não tão distante é extremamente natural. Então, isso é uma ansiedade saudável. Quando não seria natural para o Danilo? Quando eu começasse a ter vários tipos de outras situações que me deixassem mal. Nossa, minha entrevista vai ser um fracasso. Como que vai ser? Vai ser ruim. Aí eu começo a prever situações extremamente negativas que não vão acontecer, mas que na minha mente, no meu pensamento, elas vão ocorrer. Então, a ansiedade ela passa a se tornar esse transtorno nisso. E aí vem a importância da ajuda, de buscar ajuda profissional, porque é um transtorno que toma conta da pessoa. As pessoas travam, as pessoas elas ficam num estado de atenção, de alerta extremamente grande, gigantesco essa situação negativa na vida da pessoa. Porém, é passível de tratamento, é passível de ajuda.
Já a depressão, como você mencionou, ela não tem nada a ver com a ansiedade, porque se em uma eu tenho um excesso de futuro que me preocupa, na outra eu tenho, em poucas palavras, um excesso de passado que me angustia. Então, na depressão, eu já estou trazendo à tona no meu presente situações que lá atrás não foram resolvidas, ou que acabaram me deixando marcas extremamente negativas, marcas ruins da experiência vivida e que acabam desencadeando em mim a angústia, a frustração em excesso, a tristeza, a vontade de não fazer mais nada. Então, a diferença está nisso. A ansiedade, eu me agito, eu fico mal, eu prevejo coisas com um futuro que não existe. A depressão, eu trago à tona um passado que existiu para o meu presente, com inúmeras situações negativas. E quando a pessoa percebe, né, quais os sintomas que ela tem e que ela percebe que ela está, né, com ansiedade, com depressão, e como é para ela aceitar que ela está com esse problema? Exato, a pessoa, ela percebe, mas ao mesmo tempo ela não quer aceitar. E quem está ao redor também percebe e também tem as inúmeras questões que impedem de, às vezes, falar com essa pessoa. Mas voltando para o meu eu, né? Então eu percebi que eu estou ansioso, além do normal, ou seja, isso está me atrapalhando, eu estou tendo projeções de futuro, mas eu estou mal com isso, eu estou tendo situações de estresse, de irritação, agitação mental, agitação física. Muitas pessoas ansiosas acabam mexendo as pernas, mexendo no cabelo, ou seja, você está percebendo que isso está fugindo do seu controle, está te incomodando. É o alerta. Ali começou o alerta da ansiedade, que é necessário uma atenção. Conversar com alguém já é um primeiro passo? Claro. Você já está 50%, 60% das pessoas que não fazem nada. Então, buscar uma conversa com alguém. Esse alguém da família, um amigo de confiança, isso já é o alerta, sim, sendo resolvido. Eu estou buscando uma solução para a minha ansiedade. A depressão, ela é perceptível quando? A pessoa se isola, são os primeiros sinais. A pessoa se isola, uma tristeza, desestimulação para fazer as atividades. Então, não me sinto mais bem, não me sinto arrumado, não me sinto palavras negativas. Então, esses são os alertas simples que podem direcionar para uma investigação da depressão. Para se chegar nesse diagnóstico, aí é a terapia, com apoio da psiquiatria, para conseguir fechar o diagnóstico, mas é perceptível a mudança de comportamento, tanto pessoal como no coletivo. E como que essa pessoa aceita que ela está com ansiedade ou que ela está depressiva com depressão? Como é essa aceitação? Eu acredito que ocorre a resistência no primeiro momento. Eu não acredito que eu estou com isso, é só uma fase e vai passar. O problema do só uma fase e vai passar é que a gente deixa essa fase ser constante. E aí é que ela se transforma naquilo que a gente não quer enfrentar já no começo. Então, eu até concordo que a gente viva momentos ruins. Isso vai mexer, vai causar esse sintoma. Então, por exemplo, perdi alguém, uma pessoa da minha família, alguém faleceu. Vai me causar uma sobrecarga de sintomas depressivos. Mas eu não tenho depressão. Mas eu vou ter os sintomas. Agora, o que eu vou fazer com o meu luto vai poder me direcionar para uma futura depressão. Então, é preciso entender que a aceitação, eu não estou bem, é o primeiro passo para você construir o seu bem-estar. Não estou bem, acabei de dizer, é conversar com alguém, expor. Geis, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo isso. E nós estamos perdendo isso, sabe? Porque hoje as pessoas só aqui, ó, é muito frio. Então a maioria das pessoas que não conversam uma com as outras hoje, elas não se aceitam porque está criando-se um distanciamento social uma das outras. Então realmente eu me isolo ainda mais. Então essa aceitação que você diz, ela começa nas relações pessoais que eu tenho. Porque eu vou buscar ajuda. Eu aceitei que eu não estou bem, eu necessito de ajuda. Preciso expor. Eu consigo falar com um psicólogo, com um terapeuta. Perfeito. É a pessoa mais capaz hoje que vai poder te orientar, sem julgamentos.
Porque de repente eu vou conversar com uma pessoa e ela vai trazer, sabe aquele esfregar na minha cara certas coisas que eu estou passando? Isso não vai me ajudar. Então, às vezes tem que ser aquela ajuda imparcial. Aquela ajuda sem o olhar julgatório, sem a crítica. Mas é necessário aceitar isso. E a aceitação é um processo doloroso, porque eu me coloco numa situação de inferioridade diante da situação. Então, assim, eu não estou bem diante daquilo que eu gostaria de ser. Então, eu me aceito, eu tenho limitações, tenho falhas, tenho problemas, estou enfrentando uma crise de ansiedade, estou passando por um processo depressivo. Não é fácil aceitar isso daí. Mas quando eu aceito, eu libero em mim a possibilidade de melhora, de cura. Essa cura, ela é igual eu disse, ela tem que ser tomada cuidado, né? Porque existem certas questões que só cicatriza, só vai cicatrizar. E vai depender de você ir lá cutucar aquela ferida ou não. Então você cicatrizou o problema, vida nova. Vamos não voltar lá. Se tiver que voltar, você vai voltar com a experiência para não ter que reviver. Então seria mais ou menos dessa forma. O que é a palavra, né? O que significa procrastinação? Palavrinha difícil essa. A procrastinação, eu acredito que muitos de nós praticam ela, mas não sabem o significado. Que é quando eu decido não fazer mais as coisas que eram minha obrigação. Eu deixo de fazer. E é isso que eu percebo hoje na minha geração, na geração que está em andamento e também um pouco numa geração mais velha. Eu acho que a nossa atualidade, ela se tornou muito prática, muito rápida, muito acessível. E ao mesmo tempo, muitas pessoas estão então se desacostumando de fazer aquilo que era a obrigação delas. Então eu terceirizo para os outros, porque é mais cômodo. Mas o ato de procrastinar é deixar de fazer aquilo que é obrigação. Eu não cumpro mais com isso. Eu deixo de fazer aquilo que era o certo. Eu deixo de fazer as minhas atividades. Eu começo uma leitura de um livro, tá chato, eu termino. Não tenho aquela curiosidade de ir até o final para ver se vai ter algo bom para mim. Então é o deixar de fazer. E nesse contexto que a gente está conversando de uma área da psicologia, esse deixar de fazer, ele acarreta uma série de problemas, de responsabilidade principalmente. Por exemplo, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Se eu falar não vou hoje, deixei de fazer. Mas e as consequências que virão? Então, muitos jovens hoje, eu acredito que vivem uma procrastinação constante. Porque tem gente que vai lá limpar a bagunça. Porque tem pessoas que vai fazer aquilo que não foi feito. Então, eu acho que esse é o pecado da geração atual. Sempre tem pessoas que vão resolver por mim aquilo que era obrigação minha de resolver. E aonde eu acredito que essa palavra ela deve ser muito mais bem explorada pelas famílias, não só pela forma escrita dela, mas pela consequência que ela causa. Uma geração fraca, uma geração que necessita toda hora de suporte, que necessita toda hora de orientação. Todos são assim? Claro que não. Temos famílias das mais diversas composições que são exemplos para a nossa sociedade, mas em contrapartida, uma grande maioria também está afundando os exemplos, está deixando com que as crianças, os jovens cresçam com uma liberdade extremamente favorável, mas que, tanto eu como você, não que somos velhos, mas que tivemos talvez lá atrás uma geração sem mídias, sem nada, as coisas aconteciam de outra forma, tinha que correr atrás, não dava para deixar para fazer. E o autocuidado? Durante tudo isso que a gente já falou até agora, aonde entra o autocuidado? O autocuidado é uma questão também que eu vislumbro na nossa atualidade que acaba carecendo de respeito com a palavra. Porque o cuidado, eu tenho cuidado ao dirigir. Então, eu vou dirigir com essa questão, tenho que tomar cuidado. O autocuidado é a mesma coisa só que comigo. Então, assim como eu estou dirigindo sozinho, eu não quero causar danos à minha pessoa, eu dirijo com cuidado para mim e para os outros. Não quero o mal para alguém num acidente de trânsito. Pensemos então nos nossos sentimentos. Como você cuida do seu sentimento? Como que você lida com as suas emoções, com as suas frustrações, com aquilo que te deixa mal? Deixa a vida me levar. Beleza, uma hora volta. Não, eu me cuido.
Eu tento fazer uma limpeza mental, eu tenho bem-estar, eu busco atividades físicas, eu busco me cuidar numa alimentação dentro das possibilidades mais saudável possível. Então, eu tento me cuidar diante de inúmeras outras possibilidades que me cercam. Então, o autocuidado, ele é isso, é eu fazer o necessário para estar bem. E eu não dependo da Geisa para ficar bem, porque eu me cuido. Eu vou propor a mim, Danilo, situações que vai me deixar bem. E automaticamente a Geisa que está próxima a mim vai sentir os reflexos disso. Agora, se eu depender do outro, então o meu cuidado ele é externo. Então o outro tem que estar bem, tem que me propor coisas para que eu esteja bem. Aí eu entro num outro sinal de alerta. Porque às vezes aquele outro que eu dependo tanto não tem nada para me oferecer. Ele não consegue, essa pessoa não se cuida. Essa pessoa não faz o mínimo para estar bem, mas eu dependo dela para estar bem. Como que eu vou estar bem com isso? Como que a gente vai chegar numa... A conta não fecha. Então esse autocuidado, ele te ajuda também a não ter esse senso de dependência extrema do outro. Quantos relacionamentos hoje são extremamente abusivos pela palavra dependência? A pessoa não se cuida, não se valoriza mais, porque ela depende do outro. Financeiramente, aqui eu não vou entrar no mérito financeiramente, dos sentimentos, enfim, N possibilidades hoje faz uma pessoa depender da outra ao extremo. Vou falar que isso é errado? Eu não seguiria esse estilo de vida. Para a pessoa talvez seja o mais correto, mas sempre é acarretado de muito sofrimento, de muita frustração, porque eu sou o que o outro quer. Eu sou o que me colocam, eu não sou. Então, assim, eu não sou eu sou o que o outro é por mim. Então, esse autocuidado é eu ter essa capacidade de entender que eu sou o Danilo, preciso promover meios para que eu, Danilo, fique bem. Quem concorda comigo, ao meu lado vai estar. Quem não concorda comigo, a gente já percebe a peneira sendo passada já nesse meu autovalorizar. E essa questão, ela é complexa. Vai falar isso para uma pessoa que ela cresceu a vida toda dependendo de alguém. Eu estou diferente de uma pessoa que está com problema de saúde, que necessita de cuidados. Mas aí a gente já começa a abrir outras áreas desse cuidado com o próximo. Aí é a minha pessoa ajudando o próximo que necessita. Aquela pessoa precisa de mim devido a um cuidado médico, devido a uma condição clínica, e não simplesmente, né, por questões sentimentais, como a gente está falando agora. Sim, aprofundando um pouquinho mais essa questão, né, do autocuidado, hoje em dia, às vezes, as pessoas querem ser aquilo que a outra pessoa quer que você seja. Isso, né? Então, a pessoa olha a Geisa Carla como uma maneira, assim, do olhar dela. E a Geisa deixa de ser a Geisa, de ter a vida da Geisa, para ser aquilo que a outra pessoa quer que a Geisa seja. E você percebe que aí a gente volta lá na depressão, volta lá na ansiedade. Então, eu olho para você e eu carrego de você coisas que você traz para mim e que são as regras para que eu seja alguém. Então você tem uma régua a qual eu sou medido. Então, assim, se é muito alto, eu vou me esforçar para atingir. E às vezes eu não vou conseguir ser o que a Geisa Carla quer que eu seja. E aí eu vou me cobrar, porque eu não estou sendo eu, mas eu estou sendo o que a Geisa quer. Quantas pessoas vivem assim que você conhece hoje? Quantas pessoas se submetem a esse tipo de situação? De o outro me faz ser o que eu não quero. Mas pelo amor, pela dependência, não sei, aí é pessoal de cada um. Eu sucumbo a esse sentimento e vou. Mas ao mesmo tempo eu sofro. Aí eu não entendo por que eu estou passando por uma depressão, eu não entendo por que eu estou ansioso, eu não entendo por que eu estou com um transtorno do pânico, eu não entendo. Mas na hora que você conversa com uma pessoa, futuramente na terapia, aí você percebe que ela fez escolhas lá atrás que era para o benefício do outro e não dela. Aí você começa a puxar o fio da meada e começa a entender. Aí a pessoa se frustra. Sim. E entra
Na depressão. Na depressão. Exatamente. Então, grandes pesquisadores, eles falam uma linguagem só, eles seguem linhas diferentes de raciocínio, mas a abordagem ela é a mesma. Então, as suas escolhas vão basear você na condição que você está hoje. As suas escolhas de passado te tornaram quem você é hoje, uma comunicadora. As minhas escolhas de passado estão trazendo o Danilo aqui hoje, um policial militar, um futuro psicólogo. E isso que eu sou hoje, o que eu fizer aqui agora com você, vai repercutir para o meu amanhã, para o depois. Daí a importância de ser bem feito, ou o máximo bem feito que eu puder fazer. Cortella tem uma frase muito importante que eu gosto muito. Fazer as coisas da melhor condição possível, né, na condição que a gente está, faça elas bem feitas, até que você tenha outras melhores condições para fazer melhor ainda. Então, se eu posso fazer melhor comigo, no meu autocuidado, eu me respeito, eu me aceito do jeito que eu sou, eu entendo quem é o Danilo, na minha condição atual, eu estou dando passos para me tornar melhor no meu amanhã. Agora, se eu reclamo, se eu xingo, se eu lamento, se eu faço coisas ao contrário daquilo que seria o normal num conceito social, conceito moral, não posso esperar que daqui a um tempo vai dar tudo certo no meu futuro. É uma matemática que todo mundo sabe que é assim que funciona. Bom, Danilo, nesse bate-papo gostoso que nós estamos hoje, nós vamos dar aí uma pausa para agradecer os nossos patrocinadores e nós já voltamos com a segunda parte do nosso bate-papo com Danilo Morosini. Yeah. 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 E já voltamos com o podcast no ar com Geisa Carla. Hoje um bate-papo muito importante para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, também pelas redes sociais, o Instagram do podcast no ar com Geisa Carla. Hoje falando com o Danilo Morosini, futuro psicólogo aqui da cidade de Jaboticabal. Danilo, amor próprio na superação de problemas emocionais. Como eu lido com isso? O amor próprio é uma questão muito importante nos dias de hoje para a quantidade de situações emocionais negativas que uma pessoa pode enfrentar, né? Então, o amor próprio, ele nos remete também um pouco ao autocuidado, né? Quando eu me cuido, eu faço coisas para mim que vai me deixar bem. Mas quando a gente coloca a palavra o amor próprio, o amor ele tem um contexto, né? Se a gente pegar aquele amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus por nós, falando um pouquinho dessa parte, né, para entender primeiro o amor. Então, quando eu tenho esse amor forte, verdadeiro, amor não são em todos os casos, mas vamos pensar aquele amor de mãe para filho, né? Sabemos que é um amor extremamente poderoso, um amor que cura, é um amor que ama. Quando a gente cresce, quando bem desenvolvidos, esse amor ele tende a ser propagado. Então, nós aprendemos o que é o amor com base nos nossos pais e aí nos direcionamos para as outras pessoas, criamos laços afetivos. E o que eu percebo hoje é que a gente cede demais amor e não se ama na maneira como a gente distribui para os outros. Então, a gente sabe distribuir. A gente tem bons momentos, bons relacionamentos, boas amizades, quando possível, mas naquele que me remete ao eu me amo, eu me aceito novamente, né? Nós falamos do autocuidado e da aceitação, o amor próprio, eu me aceito também. Então, eu me amo, eu me valorizo, eu entendo o que eu sou, eu entendo o que eu fui, eu entendo quem eu quero ser. Então, dentro desse amor incondicional que eu tenho que ter para comigo, para com a pessoa do Danilo, nada do que é externo vai me causar tantos problemas quanto se eu não tivesse essa proteção desse amor para com aquilo que eu sou. Então, falar de sentimentos como cura, né, melhorar, evoluir,
se amar é o primeiro passo diante disso. Então, eu me amo. Eu me amo cheio de defeitos do jeito que eu sou, cheio de falhas, cheio de problemas, mas também tenho muitas qualidades que precisam ser valorizadas. Só que a gente se foca, né? A gente direciona esse lado da nossa vida só para ver o que é ruim e não se ama mais. Entra lá na depressão do começo da nossa fala. Então, quando eu não me amo, eu não me aceito, eu me frustro, eu fico mal, eu fico triste, eu me isolo. Entra os pensamentos de deixar de existir. Então, quando você pega, de repente, uma pessoa que tem um propósito de autoextermínio, né, que é a palavra científica para o suicídio, que é o autoextermínio. Você vê, a gente falou do autocuidado, eu me autocuido, né? Então, eu me cuido, eu também me extermino. Então, você percebe que essas pessoas elas vão deixando de se amar, elas vão deixando de se cuidar, e elas começam a perceber nos outros que nem os outros estão fazendo mais isso. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu fiz tanto, eu fui tanto, eu falei tanto, ajudei tanto, e agora ninguém me ajuda mais. Porque no momento em que ela precisava ajudar tanto, fazer tanto, isso para ela, depois para os outros. Então, esse amor próprio, ele é uma chave para resolver muitos problemas sentimentais e até existenciais. Muitas pessoas, né, notícias no nosso Brasil, na nossa região, quantas são as pessoas que desistem? Quantos são os momentos que a gente vê pessoas que a gente fala, não, isso daí é frescura, para com isso. Mas quantos já foram os alertas que essa pessoa deu e você que está me acompanhando, não percebeu? Né? Então, esse amor próprio, eu me valorizo, eu me enxergo, eu me entendo, eu sei que eu tenho limitações, que eu não estou legal, mas eu me valorizo, eu me amo pelo que eu sou. Eu acho que falta muito isso nas pessoas. Em mim, vou falar de mim, tá? Falta muito isso no Danilo também. Não é, mas você está fazendo psicologia. Tá, mas não deixei de ser o Danilo em nenhum momento. Tenho tanto quanto problemas podem ser. Porém, hoje eu consigo entender que a maioria deles eu posso ter uma solução melhor se eu estiver no centro da situação. Se eu estiver no controle. Então, tem momentos que a gente perde o controle, claro, mas aí eu vou na minha rede de ajuda. Aquilo que eu não estou conseguindo fazer, alguém vai poder me orientar. Alguém vai poder me falar. Alguém vai chegar em mim e falar, segura, tá pra mais, você falou isso daí, é verdade, dá uma segurada. Mas quem que faz isso hoje? Mas eu sou melhor que alguém? Não. Mas é porque a gente vai aprendendo com as pancadas da vida. A gente vai aprendendo. Então hoje eu posso falar para quem está me acompanhando, para você que está aqui, para minha família que sabe da minha história de vida, quem foi o Danilo e quem é o Danilo hoje. Então o se valorizar para mim, o me valorizar, me abre uma fronteira, um leque extremamente grande de possibilidades que talvez antes não teria. E quando na vida da pessoa que ela percebe que ela não tem mais o amor próprio, e o que acarreta isso para ela? Porque às vezes a pessoa deixa de viver. Quando ela não tem mais o amor próprio, ela deixa de viver. Então aí já começa aqueles pensamentos negativos. Exato. Né, que, como você disse no começo do nosso bate-papo, ela se isola, muitas se trancam no quarto e lá ficam, Sim. Não querem mais saber de tomar banho, não querem mais saber de comer, não querem mais ter contato com ninguém, ficam lá num quarto escuro, né, no escuro. E qual o momento da vida da pessoa que ela pode falar assim, olha, eu não tenho mais amor próprio a nada do que eu faço, a nada da minha vida. E o que isso acarreta na vida dessa pessoa? Eu acredito que o momento ele é relativo, depende. Depende do que essa pessoa está vivendo, depende do que aconteceu na história de vida dela, depende de como ela passou por essa história de vida, para que ela realmente chegue e fale, eu não estou dando mais conta, eu não consigo mais ver uma saída. Também já não é só a questão da falta de amor próprio, é uma falta de tudo na vida da pessoa, na falta de tudo aquilo que a gente entende como bom, sentimentalmente, psicologicamente, essa pessoa ela está com os níveis baixos. E aí surgem sim os pensamentos, né? Só que pensemos assim no autoextermínio, no suicídio. Isso é o ato extremo final da pessoa.
mas quantas coisas a pessoa deixa de fazer e aos poucos ela vai silenciando, vamos colocar um aspas aqui, ela vai matando na vida dela as relações, vai matando os sentimentos, vai matando um momento de família, vai matando um convívio social. Não é só a morte física dessa pessoa, ela é o ponto final da história. Mas quantos outros pontos foram sendo silenciados pelo não cuidado, pelo não acolhimento do outro, por não se aceitar da forma como é. Então, é um processo. O suicídio, o autoextermínio, o ponto-chave final que leva uma pessoa é isso. Mas vários outros foram os fatores anteriores que não foram observados. Então, o que acontece com a pessoa? É isso. Ela vai silenciando várias partes da vida dela que antes tinham um brilho e vai deixando de existir. É igual a televisão, quando a gente vai mudando a cor, se a gente coloca a cor demais, fica estranha a imagem. Se a gente tira todo o brilho daquela imagem que está na televisão, fica estranho também. Então existe um meio termo. Tem dias que a gente vai brilhar mais, tem dias que vai brilhar menos, a vida da gente é assim. O problema é quando eu entro na parte negativa e só vou. Então, muito se engana quem está acompanhando achando que as pessoas não dão sinais. Dão, é gritante. É que a nossa visão, ela tem uma fina camada de egoísmo, de hipocrisia que não deixa a gente perceber. E de julgamentos, eu diria que é isso. Quando eu não percebo é por causa disso. Agora, quando eu já percebi que eu não estou bem, eu não dependi que a Geisa viesse falar para mim, mas eu percebi que eu não estou bem, é a rede de ajuda. É saber aonde ir, a quem buscar, o que buscar. E muitas pessoas que podem estar me ouvindo agora, ouvindo a gente conversar agora, podem estar passando exatamente pelo que eu estou falando. Não se vê diante de mais nenhuma possibilidade. A única possibilidade que está encontrando é a mais extrema. Então, é aí que é o alerta máximo, é a hora de parar. Se a sua rede de ajuda não está tão eficaz, tem que buscar os meios profissionais. Tem que buscar ajuda, tem que entender que isso também faz parte do seu processo de amadurecimento, isso faz parte desse processo que você está vivendo, mas que carece de atenção e ajuda. E quando a pessoa percebe, né, que junta tudo, a ansiedade, a depressão, a falta de amor próprio, o autocuidado que a pessoa já não tem mais, como que nos pensamentos dela, ela aceita que ela está doente? Né? Quando que ela vai perceber, olha, realmente eu estou doente, então eu preciso buscar ajuda. A maioria das pessoas aceitam, ou a maioria tem aquela resistência de, não, eu não estou doente, é só passageiro, é algo que está acontecendo por algum problema psicológico. Ninguém aceita problema. Ninguém aceita. Então, a resposta ela ninguém quer aceitar, mas é necessário vivenciar e passar. Quando eu aceito que eu tenho um problema e eu preciso de ajuda para resolver, já não é só mais eu, tem pessoas trabalhando a meu favor. O problema é quando o meu egoísmo, a minha moralidade, não, eu não posso buscar ajuda psicológica porque isso não é coisa... Aí sim eu estou colocando mais e mais obstáculos na frente daquilo que eu tenho que resolver. Entra na aceitação. Quando eu aceito que eu não estou bem, eu busco ferramentas externas, pessoas, tratamento, às vezes a medicação, que vai ajudar eu a equilibrar aquilo que não está bem. E aí, aos poucos, com a terapia, você vai fazendo essa libertação. Então, aceitar é a chave. Quando você percebeu que a psicologia fazia parte da sua vida, né, e que o Danilo decidiu buscar algo para se aprofundar mais nessa profissão, nesse trabalho que ele vai realizar a partir do momento que você se tornar um psicólogo? Bom, essa pergunta eu vou ter que voltar no tempo. Vou ter que voltar um pouquinho no tempo, porque a minha infância toda, a parte da minha adolescência, quem me conhece, a minha família vai estar assistindo, meus amigos, sabe que eu tive um desejo lá atrás de ser padre.
Foi o que eu entendi por anos como a minha vocação. Busquei os encontros, entrei no seminário e foi lá que eu também percebi. Então, ó, busquei algo durante anos, fui e percebi que não era para mim. Mas uma coisa me motivava, que era ajudar as pessoas. Essa era a questão que eu carregava dentro de mim. Eu quero poder ajudar as pessoas dessa forma. Fui para o seminário, não deu certo, acabei saindo. Houve ali um momento que eu estava mexendo na internet, vendo alguns sites de concurso, essas coisas, aí surgiu lá, Polícia Militar. Falei, ué, mas deixa eu ver o que é isso daí. Porque antes eu via uma viatura passando na rua de casa e às vezes eu presenciava eles ajudando, fazendo isso, tendo ações, e eu falava, caramba, acho que eu posso ser isso daí também. Acho que ajuda as pessoas. Foi o que eu pensei. Prestei a prova e passei. Em 2013 eu prestei o concurso, passei, e foi o ano que eu ingressei na Polícia Militar, no início de 2014, vou completar 10 anos agora de policial militar. Nessa perspectiva de ajudar as pessoas. Só que ao longo da minha carreira na Polícia Militar, nesses últimos 10 anos, eu sempre tive uma questão que é assim, eu estou fazendo o que eu gosto, mas está faltando algo, e esse algo é a psicologia. Só que como eu trabalhei fora de Jaboticabal, eu tinha que viajar. Então eu não tinha como conciliar uma faculdade. E quando eu fui transferido para cá em 2019, eu falei, não, agora eu vou me estabilizar e vou começar minha faculdade. Vou realizar o sonho. Isso é sonho. Eu estou falando para você que desde lá atrás, na época que eu queria ser padre, a intenção era ajudar as pessoas, aí aos poucos essa ideia foi sendo construída e cheguei na psicologia. Veio a pandemia. Aí com a pandemia tudo parou, porque em 2019 trabalhamos normal, né? Não tinha o curso aqui ainda mais próximo para eu poder fazer, eu ia ter que viajar de novo, só que no ano de 2020, que era onde eu ia tentar iniciar, pandemia, tudo parou. Vivemos esse período. Em 2022, quando retornamos às atividades a todo vapor, né? A vida, não que ela tenha voltado ao normal, porque isso nunca, né? O normal para um não é para o outro, né? Teve pessoas que tiveram muitos prejuízos, então não existe normal. Mas quando as coisas voltaram a andar para todos, começou o curso de psicologia aqui na cidade. E foi aonde eu fui lá, conversei e estou cursando a faculdade desde então. E isso para mim me remete às possibilidades, que eu estou fazendo o meu melhor. E chegando aonde eu quero, terminando essa faculdade, eu quero exercer essa profissão para, igual no bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, eu poder ajudar as pessoas. Então a minha intenção na psicologia é isso, ajudar as pessoas. Ter essa possibilidade. Tá vendo que eu falo demais, né? Mas tipo assim, na psicologia você ouve, e aí você dá o feedback. Já pensou quantas pessoas, de repente, lá no futuro, né? Vamos pensar no futuro. Lá no futuro eu consigo ajudar a sair da depressão, da ansiedade, coisas que eu já tive na minha vida, coisas que eu sei que eu já passei na minha pele. Então, é devolver. Então, hoje eu posso pegar a minha historiazinha de vida, quem sou eu, né? Mas fazer algo de bom também na vida de alguém. Ô Danilo, e durante esse período, né, da sua faculdade, está sendo aquilo que realmente você esperava, que realmente você buscava, você está vivendo, né, nessa faculdade, e o que ela está te trazendo de benefícios, o que está agregando na sua vida esses conhecimentos? Muda muita coisa, porque você passa a vivenciar aquilo que de fato você vai encontrar, né? Só que antes da gente sair para um atendimento clínico, nos nossos estágios, a gente tem uma carga de material teórico muito grande. São 5 anos de faculdade, então a extensão de conteúdos é gigantesca. Agora, com os estágios práticos acontecendo, a gente indo a campo, indo entender as dinâmicas, isso vai só fechando o contexto que eu sempre vislumbrei. Na minha ideia antes da faculdade era uma coisa, na faculdade você vai construindo a sua ideia. Muita coisa muda, claro, porque antes tinha o achismo, agora eu tenho os fatos, tenho o que de fato é. Então, mas é libertador, é gratificante. Você vê que o teu sonho ele depende de você para você tornar ele realidade. Ninguém vai me dar a faculdade e falar assim, ó, tá aqui o seu diploma, vai lá e seja psicólogo. Não vai ser desse jeito. Construir é o que eu estou fazendo.
com muitas dificuldades, é difícil. Falar que é fácil, para mim não tem como, porque é difícil. Lidar com o sentimento do outro não é fácil. Eu estou lidando com uma interrogação. Assim como eu sou uma para alguém, eu estou diante de outra pessoa. Então, isso não é fácil, mas é libertador. É gratificante quando você vê o sorriso em alguém que você conseguiu ajudar com meia dúzia de palavras. Como policial, às vezes a gente vai atender uma ocorrência que é com tentativa de suicídio. O fato de você chegar lá, qualquer policial chegar lá, ouviu aquela demanda da pessoa, falou 2, 3 palavras e tirou a pessoa daquilo ali, é gratificante. Então, como psicólogo no futuro, é essa gratificação que eu busco também. Bom, Danilo, finalizando então o nosso bate-papo do programa de hoje, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todos aqueles que estão neste momento, né, assistindo esse vídeo, que acompanham o nosso canal, que possa, através da sua mensagem, né, levar isso para a vida e, através da vida, ajudar outras pessoas que necessitam. Apesar das dificuldades que você possa estar enfrentando, dos problemas, dos fatos negativos que você já possa ter vivido, aquilo que é a sua história de vida, aquilo que faz de você quem você é, que fez você chegar até o dia de hoje, tudo isso não pode ser nunca descartado e colocado na lixeira, mas pode ser sim reaproveitado para te tornar uma pessoa muito melhor. Eu acho que quando a gente aceita aquilo que fomos, aquilo que somos, visando chegar naquilo que eu quero ser, o processo fica mais fácil, mais simples, mais tolerável. Vai ter dificuldades? Vai. Só que sozinho nunca seremos ninguém. Sempre com ajuda a gente pode chegar em muitos lugares. Então o meu recado é esse: aceite quem você foi, aceite o que você viveu, entenda que isso faz parte daquilo que você é hoje e que se você tem inúmeras possibilidades de viver sonhos, construa-os, se não for sozinhos, com a ajuda das pessoas. Bom, Danilo, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença no programa de hoje. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ajudar muitas pessoas que têm algumas dúvidas, né, que se perguntam: nossa, será que esse sintoma que eu estou sentindo é uma possível ansiedade? É uma possível depressão? Estou doente? Eu estou com problemas psicológicos e mentais? Então eu acho que o nosso bate-papo de hoje vai ajudar você, né, a ter uma visão diferente, vai ajudar a você a entender um pouco mais de como lidar com isso. Então eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje no Podcast no Ar com Geisa Carla. Tenho certeza que tudo aquilo que você falou hoje vai trazer coisas boas para as pessoas que nos assistem. E em forma de agradecimento, eu gostaria de te entregar aqui uma pequena lembrança, que é da nossa parceira Ateliê Sempre Bonita, da Paula Cunha, que ela confeccionou com muito carinho para que a gente entregasse para os nossos entrevistados. Então, eu gostaria que você guardasse com carinho para dizer: olha, um dia eu fui entrevistado, eu participei do podcast com a Geisa Carla. Muito obrigado, Geisa. Eu fico muito feliz pelo mimo, pela oportunidade de poder falar com você, para você que está nos acompanhando. É honrado, é gratificante. E se uma palavrinha serviu, faça bom uso dela. Eu que agradeço. E finalizando o nosso programa de hoje, o Podcast no Ar, eu gostaria de agradecer a cada um, né, acompanhando aí os nossos programas, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal Geisa Carla Oficial. Toda semana, toda quarta-feira, nós temos aí um programa novo, um entrevistado diferente e cada dia também abordando um assunto diferente. E finalizando o nosso podcast no ar desta semana, eu gostaria de falar para você um pouquinho de amor e solidariedade. Vem aí o Viola do Bem 2024, um evento 100% revertido ao Hospital de Amor de Barretos. Um evento que já há anos traz para Jaboticabal grandes shows, né? Leva muitas pessoas nessa questão da solidariedade, no ajudar o outro. Então eu gostaria de falar para você
que o Viola do Bem vai ser realizado no dia 24 de novembro na Usina Santa Adélia. Esse ano o show tá imperdível, né? Vai ser um show com uma roda de samba e logo depois nós teremos aí a dupla Edson e Hudson, gente, pela primeira vez fazendo um show desse porte aqui em Jaboticabal. Então o Podcast no Ar é parceiro, tá ajudando na divulgação deste evento, que é um evento excepcional. Então, neste final do nosso podcast, você vai acompanhar aí o vídeo fazendo aí a divulgação do Viola do Bem 2024 com Edson e Hudson. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar conosco. Um beijo e até o nosso próximo programa, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amigos do Viola do Bem e a todos que nos acompanham e nos ajudam. O Viola do Bem 2024 será surpreendente e você poderá nos ajudar de várias formas. Compra de mesa, patrocínios e principalmente nessa edição, todo mundo vai poder participar doando pelo Pix, para que a gente possa arrecadar o máximo para essa entidade que é o Hospital de Amor. Muito obrigado, conto com vocês, façam o Pix e nos acompanhem nas redes sociais. Viola do Bem 2024. O som da solidariedade. Seja um patrocinador da luta pela vida. Entre em contato conosco. Um evento simplesmente surpreendente. Venha ser Viola do Bem. Foi Deus que me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus numa oração que um dia... Yeah.